Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, hoje a gente está, então, concluindo a nossa disciplina. Então, a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente fez, né? Que foi, na verdade, um CRUD na linguagem Java. E a gente vai ver como a gente faz a distribuição do programa, né? E também uma forma de distribuir o programa em um arquivo único, né? Que a gente não viu ainda. Existem outras formas de fazer a distribuição dos programas, né? Existem outros softwares que geram instaladores, etc. Mas isso não era foco aqui da nossa disciplina, né? Devido ao nosso tempo. Mas vocês já estão no caminho. Basta fazer uma pequena busca, né? Sobre como fazer a distribuição, gerar uma instalação de um programa em Java, que vocês vão conseguir de agora em diante, sozinhos, né? Aprender bastante, aprender muito mais do que vocês já aprenderam até agora. Bom, vamos então ver a nossa revisão do nosso sisteminha que a gente fez. Essa é a telinha, né, do nosso programa. E o que a gente fez, vocês vão ver muito na literatura aí, nos tutoriais, na literatura, no linguajar da programação, vocês vão ver falar no CRUD, né? O CRUD, ele tem a ver com você utilizar um banco de dados na sua aplicação. No caso aqui, a aplicação em Java, né? O CRUD, ele vem de create, read, update e delete. Ou seja, criação, consulta, alteração e eliminação. Essa criação de quê? Criação do banco de dados, criação das tabelas, né? O read, o R do CRUD, né, é o read. Read é ler, consulta. A consulta é o quê? É você conseguir encontrar um determinado registro, né? Igual nessa nossa aplicação, a gente tem a tabelinha com nossos registros ali embaixo, onde a gente pode fazer uma busca, né? Existem outros tipos de busca também, mas o R do CRUD, então, é consulta, é o read, é o leia, né? Leia a tabela. O U é o update, update é atualização, né? No nosso caso, seria uma alteração, quando a gente faz uma alteração no nas nossas tabelas, nos nossos registros do banco de dados. E o D é o D do delete, ou seja, quando a gente pretende eliminar uma linha da nossa tabela. Uma linha da nossa tabela, no caso, seria um registro. Então, aqui está a telinha que a gente fez, né? Com os nossos campos, com os nossos botões de inserir, alterar e excluir. A parte da criação a gente fez no background, né? Só um minuto.
Bom, isso aqui, então, é a nossa telinha em execução do nosso sistema, né? Vamos, então, estudar um pouco os aspectos, estudar não, relembrar um pouco os aspectos mais técnicos por trás disso aqui, né? Principalmente os aspectos estruturais. Como é que a gente chegou a isso aqui? Bom, aqui a gente vê a nossa telinha do NetBeans e com o nosso sisteminha aqui. E a gente vai estudar aqui, relembrar um pouco cada parte disso aqui, né? Então eu tenho o meu projeto. Deixa eu ver se com a tela se fica melhor para vocês. Eu tenho aqui o meu projeto. Esse que tem a xicrinha aqui, ó. Esse é o nome do meu projeto. E aqui eu tenho a estrutura dele. Eu tenho a estrutura dele. Como é que é a estrutura dele? Ele é formado por pacotes, né? Então aqui eu tenho o pacote pizza controle, pizza modelo, pizza visual. E dentro dos pacotes eu tenho as classes. Eu tenho as classes. Então aqui eu tenho a classe clientes DAO.java, conectabanco.java. Dentro do pizza modelo eu tenho clientes.java. Se eu tivesse outras telas, estariam aqui. Aliás, outras tabelas, né? Aqui eu teria para cada tabela uma classe espelho da tabela. Aqui no pizza visual, para cada tela eu tenho uma classe, né? E aqui embaixo eu tenho, na estrutura eu tenho as bibliotecas, né? Eu preciso sempre da biblioteca JDK, que é o meu Java em si, né? E, no caso de usar banco de dados, eu preciso de um driver do banco de dados, que no nosso caso aqui é o driver do MySQL. Então, aqui eu tenho drivers e bibliotecas. E aqui embaixo eu tenho a lista de componentes. O que são esses componentes? São esses componentes aqui da minha tela. Então, aqui eu tenho labels, né? Esses aqui são labels. Ó. Esses aqui são caixas de texto, né? Text box. Então, eu tenho text field, aliás, né? Que a gente chamou de JTextField mais um nome. Então, aqui mostra essa estrutura. Então, na hora que eu preciso modificar algum componente, eu posso clicar sobre ele aqui, ou eu posso clicar sobre ele aqui também. Só um minuto.
A gente precisa, então, uma vez terminado o nosso programa, ou durante a execução, ou durante a fase em que a gente está desenvolvendo, a gente pode, por exemplo, precisar enviar esse código, né? Por exemplo, você quer trabalhar em conjunto com um colega programador. Você pode querer enviar para ele esse código que você está trabalhando, para que ele possa contribuir, né? Possa contribuir com a programação e vice-versa. Ou você pode querer trabalhar em outra máquina diferente, ou você pode querer criar uma cópia de segurança do seu trabalho. Então, para isso, você precisa conseguir fazer a exportação do projeto. Fazer a exportação do projeto é você criar uma pasta compactada com todos os itens que você precisa para você trabalhar o seu projeto em outra máquina, por exemplo. Então, em geral, a gente gera um arquivo compactado, né, com extensão zip, e a forma que a gente tem para exportar para outra máquina, mandar o código para alguém, etc., é através aqui do menu, arquivo, exportar projeto, e aqui se abre a janelinha do para zip. Para zip. E quando você escolhe isso aqui, ele vai te perguntar onde você quer gravar, num processo comum, parecido com a gravação. Porém, você está exportando o seu projeto. Por que é importante usar a exportação? Porque fica muito mais fácil depois para você fazer o contrário, né? Para você fazer a importação. Então, o caminho é arquivo, que está aqui no menu, exportar projeto, que está aqui, e escolher para zip. Depois disso feito, você pode enviar, pode transportar, né? E você vai poder fazer a importação do seu projeto também, que é nessa próxima tela aqui. A importação está logo acima, então o caminho é o mesmo, ou seja, arquivo, importar projeto. Se você fez uma exportação para zip, então você vai fazer uma importação de zip. E aí ele vai abrir a janelinha para você encontrar o arquivo, onde é que esse arquivo está guardado, e assim você conseguir fazer a importação. Uma vez feita a importação, o NetBeans vai colocar isso em uma pasta, em um local específico, né? Esse local, em geral, nas instalações do NetBeans, é uma pasta chamada NetBeans Project. Então, aqui está o caminho que você tem que fazer para a importação. Bom, agora sim, uma vez que o seu, vamos dar uma olhadinha na pasta lá, onde os projetinhos são guardados. Só um instante. Bom, aqui a gente tem a pasta
que o NetBeans cria para colocar os nossos projetos. Então, aqui, pode ver que tem bastante projetinhos aqui, ó, nessa minha pasta, né? Aqui, ó, estão as pastas que a gente trabalhou, né? Porque a gente trabalha sempre com essa pasta Pizza Solidária. Mas como eu sempre tenho que preparar as aulas, eu sempre tudo que a gente faz nas aulas, eu faço antes, né? E aqui, ó, por exemplo, eu tenho salvo aqui as versões antigas, ó. Então, a pizza solidária da aula 18, a pizza solidária da aula 19, da aula 20, da aula 22, né? E aqui o arquivo que a gente está trabalhando no momento. Esse aqui foi o da aula 23 que a gente trabalhou, né? Aqui eu tenho também a pastinha daquele projetinho onde a gente estudou a classe JOption PANI, né? Que está aqui o projetinho. Então, todos os meus projetos ficam aqui, né? Vamos só dar uma olhadinha por dentro aqui, o que é gerado, né? Aqui, por exemplo, eu vou apagar essa dist aqui, vou deletar ela, porque a gente vai criar ela hoje. Quando a gente está trabalhando o nosso projeto, até tem isso aqui no nosso slide. São criadas essas pastas aqui, ó, né? Build, lib, nbproject, src, teste, né? E aqui, ó, a gente tem no src, ó, pizza, e aqui eu tenho controle, modelo e visual. Isso aqui, ó, se vocês se lembrarem, são os nomes dos nossos pacotes, não é? Eu não tenho um pacote pizza.controle, então ele gera para mim essa pasta com essa estrutura, ó, pizza e aqui controle. E o que será que tem aqui dentro? Tem aqui, ó, as minhas classes, ó, clientesDAO.java, conectabanco.java. Isso aqui está aqui dentro. Então isso aqui é gerado em tempo de programação. Então tudo isso aqui é gerado automaticamente para a gente. Se a gente olhar no NetBeans, deixa eu chamar o NetBeans aqui. Então, eu estou aqui com o nosso projeto, os nossos pacotes, né? E aqui, se olhar em arquivos, eu vou ver aqui, ó, build, lib, nbproject, src, teste, aqueles mesmos que eu vi olhando dentro da pasta, né? Hoje, inclusive, a gente vai usar aqui um arquivozinho dentro do build aqui. Que é esse, aliás, é esse build aqui, esse build.xml. Quando a gente quiser fazer um empacotamento do programa para a gente distribuir em um arquivo só. Aqui na parte dos serviços, a gente vê aqui, ó, o banco de dados, né? Os drivers que a gente está usando e tal. Então, isso aqui a gente nem toma conhecimento. Por quê? Porque nessa nossa fase, o NetBeans criou tudo isso, né? Então, a gente fica mais focado onde? Aqui na parte do projeto, onde a gente está criando todas as nossas classes e os nossos pacotes. Então, relembrando aqui sobre as nossas classes, aqui a gente tem o pacote Pizza Controle, o pacote Pizza Modelo, o pacote Pizza Visual. O Pizza Visual é tudo aquilo que a gente enxerga na tela. Então, são as nossas telas, né?
Então, por exemplo, eu tenho a minha tela principal. Então, eu tenho uma classe que cria para mim essa tela principal, que tem os menus, etc. Né? Depois eu tenho a minha tela clientes, que é a minha tela onde eu cadastro os meus clientes. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um cadastro de produtos, eu teria que ter outra classe chamada, por exemplo, tela produtos. E assim para todas as telas que eu tivesse. É obrigatório essa divisão dos meus pacotes dessa forma? Não, não é obrigatório. Eu poderia colocar tudo dentro do mesmo pacote, né? Agora, as boas práticas dizem para a gente fazer isso, né? Para quê? Para ficar com o nosso projeto organizado, para poder dividir tarefas, né? Etc. Então, não é obrigatório, porém, é, é muito interessante que a gente faça. Aqui dentro de modelo são as classes, onde eu vou ter uma classe para cada tabela do banco de dados. O meu banco de dados só tem uma tabela, que é a tabela clientes. Eu criei, então, uma classe clientes. Para quê? Essa classe clientes, ela tem todas as variáveis, uma variável para cada campo da minha tabela. Então, se eu tenho lá, na minha tabela do banco de dados, se eu tenho código, dentro da minha classe clientes, eu vou ter a variável código. Se na minha tabela eu tenho o campo nome, na minha classe clientes eu vou ter a variável nome, e assim por diante. Além disso, eu vou ter os métodos, que a gente chama de getters e setters. Vamos dar uma olhadinha nela por dentro. Bom, o que eu tenho aqui então? Primeiro tem o nome do pacote, né? Qual é o pacote que ela está dentro? Pizza modelo. E aqui eu tenho public class clientes, que é o mesmo nome que eu tenho aqui, ó, clientes.java. Então o nome dela aqui, da classe, é a classe clientes. A minha tabela, lá no banco de dados, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos, que são código, nome, rua, número, complemento, bairro, cidade e rota. Então, aqui na minha classe clientes, eu preciso ter as variáveis e com os tipos compatíveis, né? Então, lá eu tenho o código que é inteiro e a rota que também é inteiro. E eu tenho os outros campos, que são todos do tipo varchar, lá no meu MySQL. O que é o varchar aqui no Java? É o string. E para cada variável, eu tenho o método get e o método set. Então, se eu tenho aqui a variável código, eu vou ter um método getCódigo. Para que isso? Para eu conseguir pegar o valor que está armazenado na classe. E o set código, para eu conseguir colocar um valor dentro da classe, dentro do objeto, na verdade. Dentro da variável código, dentro do objeto. Então, o método set. Então, aqui eu tenho
get nome, set nome, get rua e set rua, get número, set número, e assim por diante, até o get rota, set rota. E termina aqui. Esses métodos getters e setters, aqui no NetBeans, eu consigo fazê-los automaticamente, né? Se eu clico aqui, ó, botão direito, inserir código, e aqui eu tenho, ó, cadê? Não aparece aqui, por quê? Porque a gente já criou, né? Mas se eu não tivesse criado, ele ia aparecer aqui a opção getters e setters, né? Por exemplo, se eu quiser o construtor da minha classe, eu posso clicar aqui, ele cria o construtor, né? Automaticamente. Então, isso é para ajudar, né? A geração de código é para ajudar a gente na programação, né? Então, essa é a classe clientes DAO. Clientes. Vamos ver aqui a classe clientes DAO. A classe clientes DAO, ela está aqui no controle. No controle. E o que ela tem? Ela tem, quando eu falo DAO, D-A-O, significa Data Access Object, ou seja, objeto de acesso a dados. Que acessos são esses? É a inclusão, é a exclusão, é a consulta. Esses são os acessos. Então, toda vez que eu falar em DAO, D-A-O, a gente está falando nisso, em inserir, alterar e excluir da minha tabela. Evidentemente que essa classe ela precisa da conexão com o banco de dados, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é criar um construtor da classe. Olha só, o construtor da classe, ele sempre tem o mesmo nome da classe. E o que é o construtor? É aquilo que vai ser executado assim que eu chamar a classe, ele tem que ser executado, né? Então, ele tem o mesmo nome da classe, ó, clientes DAO, e aqui dentro tem o public clientes DAO, que é o construtor. E o que o construtor faz? Ele cria uma conexão com o banco de dados. Essa conexão, a gente vai estudá-la por dentro também daqui a pouquinho. Como o DAO é o Data Access Object, então o que eu vou ter? Eu vou ter os métodos que fazem o quê? Adiciona clientes na minha tabela, altera a minha tabela, exclui dados da minha tabela. Tudo isso eu vou ter na minha classe clientes DAO. Ou seja, isso aqui é uma classe? Não, isso aqui é um método da minha classe. O que ele faz? Ele exclui um cliente da minha tabela. Vai cair a conexão agora. Em seguida, a gente está vendo a classe clientes DAO, onde a gente tem o método adiciona, o método altera e o método exclui. Observem que em todos os métodos a gente tem a gente chama de carry isso aqui, né? Ou seja, uma instrução SQL em todas elas. Então, no que adiciona, a gente tem a instrução de insert, no update, né, no altera, que é o update, a gente tem a instrução de update, e no delete, né, no exclui, a gente tem na SQL a opção delete. Então, isso é característica de quem? Do Data Access Object, ou seja, objeto de acesso
aos dados. A gente está fazendo realmente o CRUD aqui, né? Inserindo dados, alterando dados, excluindo dados. A criação a gente fez antes. Outra coisa parecida aqui, né? Nas três instruções SQL, a gente tem pontos de interrogação no lugar dos valores que vão ser trabalhados, né? No caso aqui da inserção, são os valores que vêm lá da nossa tela de entrada de dados. Então, a gente tem as interrogações no lugar. Aqui na SQL do update, da alteração, também. Novamente, vem lá da nossa tela de entrada, né? Só que com dados sendo alterados. E na nossa exclui também. Só que a gente só tem uma interrogação, por quê? Porque para excluir um registro, a gente só precisa da chave dele. Qual que é a chave do registro? É o código, né? Sabendo o código de um registro, que é único, a gente consegue eliminar esse registro. Nos três também, a gente tem a instrução, a criação, né, do método STMT. Esse é o nome que a gente deu, né? Então, nos três casos, a gente tem STMT aqui na inclusão, no insert, né? A gente tem aqui também na alteração e a gente tem também aqui na exclusão. O que esse objeto STMT faz? Ele é do tipo Prepared Statement, né? O que ele faz? Ele completa a nossa query aqui, ó. Ele completa a nossa instrução SQL, substituindo o ponto de interrogação pelo valor que está vindo dentro do objeto. Aqui, ó, que a gente passa no objeto. Nas três a gente passa no exclui, no altera, ó, passando no objeto cliente. E no adiciona também, a gente passou o objeto cliente. Né? Esse objeto cliente é que traz os valores para a gente colocar aqui no lugar do ponto de interrogação. E como é que a gente faz essa substituição? Através aqui do STMT. Nessas linhas aqui, ó, o que a gente faz? A gente pega e coloca para dentro desse objeto, STMT, na posição 1. O que é a posição 1? É a posição do primeiro interrogação. O que a gente está pondo lá? A gente está pondo o nome do cliente que a gente pegou aonde? No objeto aqui, ó, no objeto cliente. Então, isso a gente faz para nome, para rua, para número, para complemento, para tudo. Né? Então, aqui, nessas linhas, o que a gente está fazendo? A gente está substituindo as interrogações aqui pelos valores que estão vindo aqui, ó, dentro do objeto cliente. Uma vez substituída, a gente pode executar essa SQL. Como é que eu faço para executar a SQL? Através da chamada do método execute. Então, como é que eu chamo? stmt.execute. O que ele faz? Ele executa isso aqui, com os valores que vieram aqui no nosso objeto cliente. Depois eu fecho ele aqui para liberar a memória. O try catch, vocês já sabem, é para tratar os erros, né? Não deixar o programa travar e mostrar o erro que acontecer. Né? Esse erro ele pode ser melhor tratado aqui, né? A gente deixou no padrão da mensagem, né? Então ela vai sair em inglês, etc, etc. Se a gente está desenvolvendo um sistema profissional, a gente pode trabalhar melhor isso aqui para personalizar a mensagem de erro, dependendo do que acontecer. Esse, então, foi o método adiciona. Aqui a gente tem o método altera, que é muito parecido, né?
Também a gente tem o try catch. Também a gente substitui, né, os interrogações pelos valores que estão vindo dentro do objeto cliente. Também executa aqui, executa a query e depois fecha. Mesma coisinha. O que que mudou aqui? Apenas a instrução SQL, que ao invés de insert, é o update. E o exclui. O exclui também passa o objeto. Porém, eu só preciso pegar o código, né? Só preciso pegar o código. Porque se eu tenho o código aqui, ó, eu já sei qual é o registro que eu quero apagar. Então, esse foi um resumo da classe clientes DAO. Se eu tivesse aqui produtos, um cadastro de produtos, eu teria uma classe chamada produtos DAO e eu teria também métodos dentro dessa classe que fariam coisas semelhantes ao que ele está fazendo aqui. O que mudaria? Mudaria a tabela, mudariam os dados aqui, né? Agora, o processo seria o mesmo. Bom, mas como é que eu faço para disparar o adiciona, disparar o altera, disparar o exclui? Através dos eventos de botão, né? Os eventos de botão, eles estão aqui na nossa tela, nas classes que são nossas telas. Então, aqui na tela clientes, eu tenho aqui o botão excluir, alterar e inserir, né? E eu tenho os eventos desses botões. Então, aqui, ó, aqui eu tenho... Esse aqui é o evento do botão inserir. Ó, JButton inserir, action performance. O que ele faz? Ele cria um objeto clientes, ele cria um objeto clientes DAO, ele pega os valores que estão na minha tela e colocam dentro do objeto, né? E aí ele checa os dados, né? E se tiver tudo ok, ele chama o método adiciona, passando quem? Passando o cliente. Aí executa o método adiciona, que a gente acabou de estudar, volta para cá, preenche a tabela, limpa a tela, ou seja, tira aqueles dados da tela e fica pronto para o próximo comando. Isso é o que faz o JButton inserir Action Performance. E quando é que ele é chamado? Ele é chamado quando é clicado o botão inserir. Aqui eu tenho o JButton excluir Action Performance, né? Também eu tenho que criar um objeto cliente. Também eu tenho que criar um objeto cliente DAO. Eu preciso apenas do código, né? Como a gente viu lá no método, eu só preciso passar o código. Então eu vou passar a classe cliente, aliás, um objeto cliente, apenas com o código. Aqui eu peço uma confirmação na tela. Se for confirmado, chamo o método exclui, passando o cliente. Depois que exclui, eu elimino a linha da tabela. Esses comandos aqui fazem isso, né? A gente viu isso na aula passada, como é que isso acontece. E aqui eu limpo a tela de clientes. E por fim eu tenho o botão de alterar. O botão de alterar está aqui, que é muito parecido com o botão incluir, né? Como eu já disse. Então, eu tenho que criar também uma classe, um objeto da classe cliente, um objeto da classe clientes DAO, pego os valores que estão na tela e jogo para dentro do meu objeto cliente, faço a checagem dos valores,
chamo o método altera, né? Chamo o método altera tabela, porque se eu altero valores no meu registro, eu tenho que alterar a tabelinha da tela também. Chama esse método que faz isso, que a gente já estudou. Limpa a tela novamente. Em resumo, esse é o funcionamento do sistema, né? O resto são alguns detalhes daquela tabelinha, etc, etc, etc. Bom, nosso sistema então pronto, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar um arquivo .jar, que é um arquivo onde eu clico nesse arquivo e o sistema é executado independente do meu NetBeans está aberto ou não, né? Porque aqui, se eu clico aqui com o NetBeans aberto, a gente executa o programa. A gente executa o programa. Tá aqui, né? Agora, eu quero executar sem estar com o NetBeans aberto, né? Como é que eu vou fazer? É o que a gente vai ver agora. Na prática, a gente tem que criar uma nova pastinha, conforme eu mostrei para vocês. Vou mostrar aqui o último slide. Último não, cadê? Tá aqui. Quando a gente está desenvolvendo o sistema, a gente tem aqui, ó, a pasta, né, com alguns arquivos que ele cria. Então aqui ele cria a pasta build, lib, nbproject, src, teste e os arquivos build e manifest. Ele cria isso automaticamente, né? Para a gente conseguir distribuir a nossa aplicação minimamente, a gente precisa criar a pasta dist, que é dist de distribuição, né? O que é que tem dentro da pasta dist? Ela tem um arquivo jar aqui, ó, com o mesmo nome do nosso projeto, né? Tem um arquivo leia-me, todo em inglês, que ele gera automaticamente, e tem aqui uma pastinha lib, que tem o que a gente chama de dependências. É o que ele precisa para rodar. Em geral, essa dependência, por exemplo, é aquele nosso driver, ODBC, que a gente viu lá, para a gente poder acessar o MySQL. Né? No final da aula, a gente vai abrir essa pasta para a gente ver o que tem lá dentro. Então, o que eu preciso fazer agora? Transformar aqui a minha pasta, pizza solidária, ó, é a mesma pasta. Incluindo aqui a pastinha dist. Pastinha dist, que é que eu já consigo distribuir um programa que pode ser executado. Quais são os passos para a gente fazer isso? Aqui. Simplesmente, a gente vai vir aqui no nosso projeto, clicar com o botão direito, vai ser aberto esse menu de contexto, a gente vai em propriedades. Propriedades. Vamos tentar ir fazendo junto. Estou aqui no meu NetBeans, né? Então, vou aqui no meu projeto, ó, botão direito, propriedades, né? E aí abre essa tela aqui. Né? Vamos ver lá o que ele fala depois.
Passo 3. O passo 3. Com aquela tela aberta, ó, a gente vem em executar. E aqui a gente vai escolher a nossa classe principal. Em geral, se a gente já executou o nosso sistema por dentro do NetBeans, a gente já escolheu, então ele já vai aparecer, né? E clique em OK. Vamos ver se é isso mesmo. Então a gente vem em executar. Aqui, ó, nossa classe principal. Se eu não tivesse escolhido, eu poderia procurar aqui, ó. Qual que eu quero? Né, a tela principal, e ele mostrou aqui o Conecta Banco também, né? Os dois têm métodos que conseguem ser os principais. Mas não preciso, já está escolhido. Então, vou cancelar e apertar o OK. Isso só foi feito para que a gente escolhesse por qual parte o nosso programa vai se iniciar. Apenas isso. Então, agora vem a segunda parte. Bom, feito isso, então, a gente já escolheu qual vai ser a classe que vai iniciar o nosso programa. Então, a gente continua. O passo 6. O passo 6 é a gente ir novamente com o botão direito no nosso projeto e clicar em limpar e construir. Antes de fazer isso, porém, a gente vai ver a nossa pastinha ao vivo, como é que ela está agora. Deixa eu achar ela aqui, só um instante. NetBeans Projects. Isso. Deixa eu compartilhar. Olha só, essa é a nossa pastinha ao vivo aqui. O que tem lá? Build, lib, nbproject, src, teste, arquivo build, né? É um arquivo do tipo XML, e aqui um arquivinho chamado manifest. Né? Com o próximo passo agora, vocês vão ver que vai aparecer uma nova pasta aqui. Uma nova pasta. Então, botão direito, limpar e construir. Ele executou e aqui embaixo ó, apareceu construído com sucesso. Ó. E aqui ó, ele já mostra, não sei se vocês estão conseguindo ver, que ele criou uma pastinha chamada dist, né? E criou o arquivo chamado pizzasolidaria.jar. Pizzasolidaria.jar. Então vamos lá nessa pastinha para ver se ele criou realmente. Olha só, eu abri o mesmo que estava aberto. Olha o que ele fez. Ele incluiu aqui uma pasta chamada dist. Dist vem de distribuição. Vamos abrir aqui para a gente ver lá dentro. Então aqui eu tenho o leia-me, tenho o arquivo jar, pizza solidária, e tem o lib. O que tem dentro do lib? Ó, MySQL, Connector Java 5.1.23, que é aquela nossa biblioteca, né? Que a gente, aliás, o nosso driver, né? Que a gente importou e ele tem que ir junto, porque precisa dele. Não é verdade? Vamos ver então aqui. Se eu clicar em pizza solidária, o que acontece?
Cliquei. Olha o que aconteceu. Abriu o nosso programinha, fora do NetBeans. Funcionando, né? Perfeitinho. Vamos excluir o eu aqui. Excluir, sim. Funcionou, tá vendo? O Ariano, vamos excluir o Ariano. Sim. Vocês estão enxergando aí o sistema? Sim, sim. Vamos fazer uma alteração aqui. Vamos colocar aqui Rua Central. Alterar. Ok. A rua, ó, virou Rua Central. Ou seja, está funcionando, né? Então, a gente já poderia distribuir aqui o nosso arquivinho, só que teria que mandar junto a nossa lib, né? E também teria que ter acesso ao banco de dados, né? Isso também teria que acontecer. Então, isso aí nos estudos de vocês vão ver as melhores formas de você conseguir acessar esse banco de dados, distribuir esse banco de dados, né? Tem que pensar nisso também. Beleza, mas veja só. Aqui eu tenho que mandar tudo isso, né, para o meu sistema ser executado. O Leia-me nem precisa, né? O Leia-me não faz parte, não vai fazer falta, pelo menos, né? Seria para a pessoa ter algumas informações, mas funciona sem ele. Funciona sem ele. Agora, não seria interessante se a gente tivesse, ao invés de ter um arquivo e o lib, a gente tivesse tudo incluído aqui dentro do arquivo? Seria melhor. Então, para a gente encerrar, nós vamos tentar transformar isso em um arquivo só. Então, tem um tutorialzinho que a gente vai seguir para a gente fazer isso. Só um minuto. A gente já viu. Só um instante. Bom, aqui é uma técnicazinha para a gente criar um arquivo jar sem a pasta lib. O que a gente vai fazer na verdade? Na verdade, a gente vai colocar tudo isso em um arquivo jar só, né? Então, tem uma técnica para fazer isso. Então, vamos ler aqui rapidinho. Ó, às vezes é ruim utilizar o build do NetBeans para gerar arquivo jar, uma vez que ele não cria apenas um arquivo, e sim o jar da sua aplicação e uma pasta chamada lib, contendo os outros arquivos .jar que sua aplicação necessite para rodar. Então, ali você poderia ter tanto o MySQL como outros arquivos .jar também, né? Em alguns casos, principalmente na hora de colocar o sistema em produção, é desejável que o jar gerado contenha em si tudo o que precisa para funcionar, sem depender de arquivos externos. Então, para criar um arquivo jar único, basta seguir estes passos. Então, vamos tentar seguir os passos para ver se vai dar certo. Primeiro, mude para a visão de visualização de arquivos. O que significa isso? Vamos lá para o NetBeans para a gente ver. Ó, que visão que eu tenho aqui? Tem a visão do projeto.
Vamos mudar para a visão do arquivos. Ó, tá vendo? Visão de arquivos. Tá aqui. São os mesmos arquivos que a gente vê onde? Lá na pastinha. Né? Lá na pastinha. Vamos voltar lá para ver o próximo passo. Segundo, localize e abra o arquivo build.xml. Build.xml. Vamos lá. Aqui o arquivo build.xml. Então, vamos clicar nele para abrir. Ó, abrimos. O que tem nele? Tem uma série tem uma série de comandos aqui, todos comentados, né? Aqui eu tenho a descrição, eu tenho aqui um arquivo XML fazendo algumas ações, né? Ó, tem o nome do meu projeto, né? O que mais? E aqui eu estou importando um arquivo que eu necessito, né? O que eu tenho que fazer, então, para eu gerar um arquivo só? A gente tem que complementar esse build. Como é que eu vou complementar isso? Vamos voltar no nosso tutorial. Número 3. Insira o seguinte trecho de código no final do arquivo, antes da tag /project. Qual trecho de código? Esse aqui, ó. Olha só, ele tem aqui, ó, target name, né? Package for store, barará. Aqui eu tenho aqui, ó, nome do seu projeto. Ele vai mandar a gente atualizar isso aqui com o nome do nosso projeto. E aí uma série de comandos aqui que, bom, são os comandos que ele necessita. A gente não precisa conhecer esses comandos a fundo, né? Por enquanto, a gente só precisa aprender a usar esse arquivo, né? Então, eu vou copiar ele aqui, eu tenho ele aqui numa outra fonte, e a gente vai ter que copiar ele onde? No final daquele arquivo build.xml, né? Antes da tag /project. Então, vamos lá no NetBeans. Eu estou aqui no NetBeans, eu vou pegar o arquivo e vou colar ele aqui, ó, nesse lugar. Deixa eu copiar ele aqui. Copiei e vou colar ele aqui. Pronto. Próximo passo. Ó, antes da tag /target, né? Voltamos lá no nosso slide. Próximo slide, então. Está aqui de novo o arquivinho, né? 4. Troque na segunda linha a string nome do seu projeto para o nome do seu projeto, que está na segunda linha do build.xml. Ó, vamos lá de volta. O nome do meu projeto está aqui em cima, não está? Ó, esse aqui. Ó. Eu tenho que copiar isso aqui para onde? Para cá, ó. Onde está escrito nome do seu projeto. Então, vou substituir aqui por Pizza Solidária, que é o nome do nosso projeto. Em seguida, ele manda a gente salvar. Vamos salvar. Vamos lá ver o próximo passo. Selecione a opção Clean and Rebuild,
que é limpar e construir, né? Certifique-se que o NetBeans criou a pasta dist. A gente já viu isso, né? Ele criou a pasta dist, contendo o jar da sua aplicação e a pasta lib. Eu testei ele mais cedo com aquele programinha das mensagens. Aquele programinha não tinha pasta lib, porque ele não depende de nada, né? Então ele dá erro, ele não cria. Ele só criou quando eu fui lá e criei uma pasta lib vazia. Então, isso só funciona quando a gente tem o arquivo jar e a pasta lib. Por que isso? Porque senão não faz sentido, né? Se eu já tenho o jar e não tenho mais nada para anexar nele, não faz sentido eu fazer tudo isso. Ele já está sozinho, né? Então, isso aqui a gente faz quando existe a pasta lib. Então, clean and rebuild. E depois, a gente vê o último aqui, né? Vamos ver o que a gente faz aqui no clean and rebuild, né? Seleciona essa opção. E depois tem a sexta tarefa. Vamos lá. O clean e rebuild é o quê? É o limpar e construir, né? Limpar e construir. Vamos lá. Está executando. Aqui embaixo apareceu o construído com sucesso. Não sei se vocês estão vendo aqui. Construído com sucesso, né? E agora o sexto passo. O que é o sexto passo? Clique com o botão direito sobre o arquivo build.xml, seleciona a opção Run Target, executar destino, Other Target, outros destinos, e a seguir Package for Store. Então a gente tem que fazer tudo isso que ele mandou aqui. Vamos voltar lá. No build, né? Ó, executar destino, outros destinos, e aqui, qual que é aqui? Esqueci. É o Package for Store. Ó, Package for Store. Muito bem. Ele falou que foi construído com sucesso. Vamos então lá ver a nossa pasta para ver se ele criou. Opa, não é isso. Pastinha, acho que é essa. É essa. Olha o que ele criou aqui. A pastinha Store. Com quem? Com o Pizza Solidária sozinho. Olha só. Cliquei nele, abriu. Vamos compartilhar. E está aqui. Funcionando perfeitamente. Ó. Né? Excluir. Sim, excluir.